A narrativa de Gênesis 30 abre-se como um espelho do coração humano, marcado por rivalidade, desejo e fraqueza. Após o engano de Labão e os anos de serviço de Jacó, a tensão entre Lia e Raquel não diminui, mas se intensifica. Raquel, amada mas estéril, olha para a fecundidade da irmã com olhos de ciúme e dor, e Lia, desprezada, encontra no ventre frutífero uma forma de reivindicar dignidade diante do marido, que nunca a amou como amou a outra. A cena é de sombra e luta, não apenas entre duas mulheres, mas entre carne e promessa, entre o que o homem deseja e o que Deus planeja. Raquel clama a Jacó: "Dá-me filhos, senão morrerei." Um grito que revela a pressão da honra e da vergonha numa cultura em que a esterilidade era vista como maldição. Jacó, porém, responde com ira, lembrando que não é ele, mas Deus, quem abre e fecha o ventre. A frustração dos dois se ergue como altar de silêncio diante da soberania divina. É nesse ambiente de competição que surgem as servas Bila e Zilpa, entregues por suas senhoras como instrumentos de maternidade substituta. Assim como Sara entregara Agar a Abraão, Raquel e Lia repetem o gesto, transformando o leito matrimonial em campo de disputa, onde filhos não são apenas fruto de amor, mas também moedas de poder e status. Bila gera filhos para Raquel, e Zilpa gera filhos para Lia. Os nomes que cada criança recebe carregam a voz das mães, como marcas de vitória em um campo de batalha doméstico. O texto revela uma casa dividida, onde até mesmo o afeto de Jacó se torna objeto de barganha. O episódio das mandrágoras trazidas por Rúben mostra isso com clareza. Raquel e Lia negociam a presença do marido como se fosse mercadoria. Lia compra a noite com Jacó e dessa união nasce mais um filho. O ventre, o leito, a maternidade, tudo se torna parte de uma guerra silenciosa, mas profundamente espiritual. E, no entanto, mesmo em meio à inveja, à dor e à rivalidade, o Deus da aliança não se afasta. Ele ouve o clamor de Raquel e finalmente abre o seu ventre, dando-lhe José, aquele que se tornará instrumento de salvação para toda a casa de Israel em tempos futuros. A chegada de José não é apenas o fim da esterilidade, mas o sinal de que a promessa avança, mesmo entre lágrimas e conflitos. Neste capítulo, vemos que a multiplicação da descendência de Jacó não nasce de um ideal puro, mas de um terreno marcado por fraquezas humanas. A promessa de Deus não é sustentada pela perfeição dos escolhidos, mas pela fidelidade do Senhor que escreve retamente por linhas tortas. Cada filho que nasce é uma pedra erguida no edifício da aliança, lembrando que a história da redenção caminha não pela força dos homens, mas pela graça soberana de Deus. Assim, Gênesis 30 abre diante de nós o retrato de uma família em luta, mas também de um Deus que transforma a rivalidade em herança e lágrimas em sementes da promessa que florescerá no tempo devido. O drama de Gênesis 30 não é apenas uma história de mulheres em rivalidade, mas um retrato teológico da luta entre carne e promessa. Cada ventre que se abre, cada filho que nasce, cada nome proclamado, carrega uma confissão, às vezes de dor, às vezes de vanglória, às vezes de esperança. A disputa entre Lia e Raquel se transforma em uma liturgia distorcida, onde a maternidade se torna altar e os filhos são erigidos como troféus de vitória. Contudo, por trás desse palco humano, age o Deus soberano, tecendo em silêncio o fio da aliança que não pode ser interrompido. Lia, a desprezada, experimenta um ciclo de consolo e frustração. Seus filhos são sua voz diante de Jacó, sua forma de dizer: "O Senhor me viu, o Senhor me ouviu, agora serei amada." Mas o coração de Jacó não se move. Raquel, a amada, mas estéril, é consumida pela vergonha de não gerar. Sua súplica desesperada a Jacó revela a dor da mulher que, apesar de ser objeto de amor, sente-se incompleta e humilhada diante da irmã. Essa tensão, essa desigualdade, faz ecoar uma verdade espiritual.
Nada neste mundo pode satisfazer plenamente o coração humano, nem o amor do marido, nem a vitória sobre o rival. Somente o Deus que abre e fecha o ventre é capaz de dar sentido à existência. A introdução de Bila e Zilpa como mães substitutas amplia ainda mais o drama. O nascimento de filhos por meio das servas é uma repetição quase irônica da história de Sara e Agar. Aqui, a Escritura nos mostra que o homem, quando tenta resolver com a carne o que pertence à promessa, gera mais conflito e divisão. Contudo, mesmo esse caminho torto é usado por Deus para expandir a descendência que ele prometera a Abraão. Isso é a graça soberana. O Senhor não depende da pureza do processo para cumprir sua palavra, pois sua fidelidade triunfa sobre a fragilidade humana. Os nomes dados às crianças são um sermão silencioso: Dan, Naftali, Gade, Asser. Cada um carrega a memória da rivalidade, da luta, da sensação de vitória temporária. As palavras das mães são como ecos de um coração em guerra. Julguei-me vingada, lutei com minha irmã, chegou-me a sorte, sou bem-aventurada. É como se cada criança fosse um monumento de tensão familiar. E ainda assim, cada filho é também herdeiro da promessa, um degrau na escada que levaria a Israel como nação. A cena das mandrágoras, aparentemente trivial, possui peso espiritual profundo. Nesse detalhe, vemos esposas barganhando o leito do marido como se fosse moeda de troca. A fertilidade, representada pelas plantas que Rúben trouxe do campo, se torna objeto de desejo. Raquel, estéril, anseia pelas mandrágoras como se nelas estivesse o poder de gerar vida. Mas o texto deixa claro: não são mandrágoras, não é Jacó, não é o arranjo humano, é Deus quem abre o ventre. Assim, Raquel aprende pela dor que a maternidade não é fruto de esforço ou estratégia, mas pura dádiva divina. E então, no momento certo, o Senhor se lembra dela. A Escritura não diz que ela conseguiu por mérito, mas que Deus se lembrou, ouviu e abriu sua madre. O nascimento de José é mais do que o alívio da esterilidade. É o início de uma nova etapa no plano de salvação. José não será apenas mais um filho, mas o instrumento de preservação de Israel nos dias de fome. Ele é o sinal de que, mesmo quando a promessa parece obscurecida por rivalidade e lágrimas, o Senhor escreve a história da redenção com mão firme. A multiplicação da descendência de Jacó, portanto, é ao mesmo tempo um retrato da miséria humana e da fidelidade divina. A disputa entre Lia e Raquel mostra que o homem, guiado pela inveja e pelo desejo de controle, só gera contenda. Mas o Deus da promessa se ergue acima do caos e de dentro da rivalidade faz brotar a bênção. Assim, Gênesis 30 nos ensina que a fertilidade é mais do que uma questão biológica. É um sinal da graça de Deus, que multiplica seu povo não por força humana, mas pela sua própria palavra que não volta vazia. O capítulo revela, em última instância, que a história da aliança não avança pela virtude dos escolhidos, mas pela misericórdia do escolhedor. As esposas disputam, Jacó silencia. Os filhos nascem em meio à tensão, mas Deus permanece fiel. É a preparação silenciosa para o clímax, a formação das 12 tribos de Israel, que carregarão no próprio sangue as marcas da promessa, até que dela venha o descendente, Cristo, o verdadeiro Filho que encerra toda a rivalidade, reconcilia em si mesmo carne e espírito, e gera uma nova família não pelo sangue, mas pelo Espírito. O clímax de Gênesis 30 não está apenas no número de filhos que enche a tenda de Jacó, mas na revelação teológica por trás dessa história fragmentada. O que parece ser uma disputa doméstica, marcada por inveja, dor e rivalidade, é na verdade um dos cenários mais paradoxais da promessa, pois Deus, em sua soberania, utiliza não apenas as esposas legítimas, mas também as servas, mulheres esquecidas e secundárias, para compor o quadro da descendência. Aqui se ergue um dos grandes mistérios da Escritura. O Altíssimo escreve sua história de redenção com linhas humanas tortas,
transformando a fraqueza em veículo de glória. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. 4 mulheres, 4 histórias, 4 úteros em guerra, mas um só plano em marcha. Cada filho nascido é mais do que uma criança. É uma pedra viva na construção do povo de Deus. Das dores de Lia surgem os primeiros fundamentos. Das lágrimas de Raquel nasce o futuro preservador. Das servas, consideradas inferiores, brotam tribos que formarão a herança de Israel. O Senhor escolhe os instrumentos mais improváveis para mostrar que a promessa não depende do poder humano, mas da graça divina. Assim, o ventre de cada mulher se torna um altar, ainda que marcado por rivalidade, pois é ali que Deus esculpe a linhagem da sua aliança. As 12 tribos, que começam a se delinear neste capítulo, são o prenúncio da comunidade santa que atravessará toda a história bíblica. Israel não nasce de uma união perfeita, mas de um lar fragmentado. E essa fragmentação é um espelho da própria condição humana. Dividida, conflituosa, ferida pelo pecado. Ainda assim, Deus toma o que é imperfeito e o transforma em fundamento da sua obra. Como Paulo lembraria séculos depois, Deus escolheu as coisas fracas e desprezadas do mundo para confundir as fortes. A genealogia de Israel é uma proclamação viva dessa verdade. O simbolismo das 12 tribos atravessa o tempo e encontra eco no Novo Testamento. Pois assim como Israel foi formado a partir dos filhos de Jacó, a Igreja, o novo povo de Deus, é formada a partir dos apóstolos escolhidos por Cristo. 12 tribos, 12 apóstolos, uma ponte espiritual entre a antiga e a nova aliança. E no centro dessa ponte, Cristo é a escada que une céu e terra, o Filho da promessa em quem todas as rivalidades são reconciliadas. Cada detalhe da narrativa aponta para o Evangelho. As esposas e servas que disputam o amor de Jacó são imagens da humanidade em sua luta por reconhecimento e valor. Mas em Cristo, a noiva verdadeira, a Igreja, encontra sua identidade, não em rivalidade, mas em unidade. As tribos que nascem da dor e da competição apontam para a comunidade de fé que nasce da cruz, onde o sangue do Cordeiro une povos, línguas e nações em um só corpo. O filho que viria dessa linhagem, Jesus, não é fruto de rivalidade, mas da obediência perfeita. Não nasce de mandrágoras ou barganhas humanas, mas da intervenção direta do Espírito Santo. O clímax teológico de Gênesis 30, portanto, é que a herança não depende da carne, mas do Espírito. A multiplicação da descendência de Jacó mostra que a promessa de Deus é invencível, mesmo quando os instrumentos são frágeis. Lia, Raquel, Bila e Zilpa foram peças de uma tapeçaria maior, onde cada fio, ainda que disforme, foi tecido pelo Deus soberano. E no final, o que parecia apenas uma disputa doméstica se revela como o nascimento de uma nação, a preparação para a vinda do Messias e o prenúncio da Igreja, o Israel espiritual. Cristo é o cumprimento dessa herança. Ele é o verdadeiro filho que une as tribos, o herdeiro perfeito que recebe toda a promessa, o amado que não divide, mas reúne. Se em Jacó vemos um lar dividido, em Cristo vemos uma família eterna. Se em Lia e Raquel vemos amor marcado por dor, em Cristo vemos um amor perfeito que se entrega até o fim. Se nas servas vemos fragilidade e desprezo, em Cristo vemos a exaltação do humilde. Ele é o Filho que encerra toda disputa e inaugura a herança incorruptível, reservada nos céus para aqueles que pertencem a Ele. Assim, Gênesis 30 nos ensina que a promessa de Deus não se cumpre em linha reta, mas em caminhos paradoxais, onde o Senhor se revela como o Deus que transforma a dor em bênção, a fraqueza em força, a rivalidade em comunidade. O Deus que multiplicou filhos no meio da disputa é o mesmo que, em Cristo, gera uma nova humanidade reconciliada pela cruz. E a nós resta contemplar este mistério. O plano eterno não é interrompido pela carne, mas consumado no Espírito, até que o Filho da promessa, Jesus Cristo,
conduz a sua igreja ao lar eterno.